O lembrete de sempre, por favor, quem tiver com celular, desligá-lo para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler a paginazinha com o título Humildade Sempre. A aprendizagem deve ser constante em todos aqueles que, de algum modo, administram as sociedades, o conhecimento ou o lar terrestre. Cada vez que o homem se deparar com a própria natureza, observará que em si existem sementes de autoritarismo que precisarão ser combatidas com o mesmo esforço com que se combatem outros defeitos que se possuam. O sentimento do poder, o sentimento do comando, faz com que as criaturas criem uma atmosfera extremamente difícil em torno de si, impedindo o seu progresso espontâneo. E como é que se dá o progresso espontâneo nos seres? Se todos observarem, verão que o ser humano passa por 3 fases distintas. A fase primeira, em que ele aprende. A fase segunda, em que convive com outras forças. E a fase terceira, onde exercita todo o seu poder, sua potência de espírito. Essas seriam, pois, as fases da vida que corresponderiam, respectivamente, à infância, à maturidade, à velhice. Na fase de aprendizado, nossa posição é de humildade. Adequamo-nos ao conhecimento que nos é trazido, ouvindo com atenção aos que nos ensinam. A partir de um certo momento, consentimos. Podemos, assim, nos expressar em conviver com aqueles que igualmente dominam. Essa é uma fase perigosa, porque dá ensejo às lutas, às tentativas de afirmação. As forças com que convivemos são facilmente testadas por outras que desejam ver de quem é a liderança. É uma das fases mais complexas do homem, e se ele não tiver humildade para compreender e aprender, certamente começará aí o seu calvário ditado pelo autoritarismo. Na idade amadurecida, quando todos, por força do progresso do indivíduo, reconhecem nele autoridade máxima, ou poder de comando, ou autoridade de liderança, ou ainda a simples posse de um bem. Nesse momento, o ser, sentindo-se capacitado a comandar, pode deixar-se envolver pelo sentimento do mando, do poder, e eis que se turbará, se não houver para conter suas forças. A humildade necessária ao progresso de cada um. Nessa fase também, o homem é testado não diante da coletividade, mas diante da própria consciência, como ele se sente perante qualquer criatura ou qualquer situação. É nesse momento que Deus testa o indivíduo. Aprendamos com a doutrina espírita e com a lição de hoje que o caminho ideal para todos os aprendizes do bem é o sentimento da humildade. Que Deus a todos nós ajude e abençoe. Baltazar, pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça divina de Deus, volume 2, e Psicofonia de Altivo Panfiro. E assim, pacificados, procurando incutir em nós essa humildade tão ensinada pelo nosso Mestre Jesus, que nós tenhamos esta compreensão e possamos fazer uso, sim, do nosso livre-arbítrio com responsabilidade,
sabendo que tudo aquilo que fizermos ou deixarmos de fazer terá um peso na nossa jornada. Abençoa todos nós que aqui estamos, para que possamos, Senhor, através da compreensão do estudo do Teu Evangelho, seguir na vida assim, com a luz do Teu Evangelho, com a paz na consciência, procurando na humildade o nosso roteiro de espíritos imortais. Abençoa a nossa Andréia, que nos trará o estudo da tarde de hoje, e abençoa todos nós que aqui estamos, e que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à reunião dos estudos do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou tirar a máscara só enquanto eu faço a palestra, mas depois eu retomo o uso da máscara. Infelizmente, os números voltaram a aumentar, né? Aí a gente vê que a felicidade não é desse mundo, né? Porque a gente ainda precisa aprender. Alguma coisa a gente ainda não aprendeu com essa pandemia, né? Agora não é mais só o Covid, agora vocês estão sabendo que tem a tal da varíola, né? Voltou, caramba! E vai voltar um monte de coisa, vocês já pararam para pensar? Ah, mas por que eu estou falando isso? A gente nem começou a ler o Evangelho. E aí a Dirce estava lendo aqui e não saiu uma música da minha cabeça. Tem a ver com a palestra, tá, gente? Não estou viajando, não. Por que se chora no mundo? Eu cantava para o meu filho, é uma música de evangelização, a gente nem cantava muito, porque é uma música até que dá depressão. Mas quando meu filho nasceu, eu cantava muito para ele, tadinho. Eu acho que eu não devia ter feito isso com ele, não, mas eu fazia. Que esse trecho, ele ficou martelando aqui na minha cabeça enquanto eu estava sentada aqui ouvindo a Dirce. E ele fala assim: por que se chora no mundo? Vou te dar a explicação. Mal proceder no passado são uma das causas da aflição. Então, uma das causas, né, da nossa aflição hoje, estarmos aqui sofrendo, a felicidade não ser desse mundo, é o nosso mal proceder no passado. E a gente veio estudando isso no capítulo 5. Não é a única justificativa, mas é uma das, né? Mas a volta dessas doenças todas não é só o mau proceder do passado, também, mas é o mau proceder agora, né? Talvez a gente não esteja aprendendo direito o que tudo está querendo dizer aí para a gente, né? E aí essa máscara que de vez em quando, eu juro para vocês, não tenho problema em usar ela, não. Eu estou ainda em todos os lugares, às vezes sou a única frequentadora de escola do meu filho, por exemplo, só sou eu e ele que usamos. Agora, porque os professores estão tendo Covid, também estão usando. Não tenho problema, mas de vez em quando, para subir a escada, eu tenho. Né? Por quê? Porque estou gordinha, aí falta o ar, a máscara abafa, aí tem que ficar pedindo oxigênio. Né? Mas vamos lá voltar aqui. Por que a gente começou com isso? Porque o primeiro item, que é o 18, que a gente vai estudar hoje, do capítulo 5, ele começa assim para a gente, só que eu vou precisar de óculos, porque o meu mau proceder do passado... Não, mentira. Aí já é parte dos 50 anos, né? Que a vista vai ficando cansada, a gente já não enxerga mais nada. Aquele lá não adianta? Ah, está aqui na minha cara. A pessoa não enxerga mesmo, nem de perto nem de longe mais. A gente já precisa da ajuda do instrumento, que, graças a Deus, ele existe. Então, começando lá no nosso item 18, nós vamos fazer hoje o item 18, 19 e 20.
que são super entrelaçados. O 18, ele fala para a gente... Não achou? O título é o seguinte... Obrigado. Bem e mal sofrer. Por que o bem e mal sofrer? Olha a música que eu cantei para vocês. Por que se chora no mundo? Então, quando Cristo esteve aqui na terra, que ele fala para a gente, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence, Jesus não estava se referindo aos sofredores em geral. Porque, olha só, sofrer é uma condição de todos do planeta Terra. Nasci no planeta Terra, é um mundo de provas e expiações, condição dos espíritos que aqui encarnam. Mundo de provas e expiações é um mundo ainda de dor e sofrimento. Então, aqui a gente ainda não conhece a felicidade. A gente tem momentos de felicidade. E são momentos tão tolos de felicidade que a gente até baba quando tem esses momentos de felicidade. A gente, né, como é que a gente fica... a gente mergulha naquela felicidade, não sabe nem como aproveitar. O Dr. Remo falava uma coisa ótima para a gente. Nós tínhamos aqui festas da evangelização, e quando era eu, Guilherme, Marilda e Ana Paula, que nós éramos os coordenadores, e a festa era ótima. E os 4, como ele falava para a gente, os 4 patetas subiam para tomar passe, em frangalhos. E ele dizia assim para a gente, vocês não sabem nem ser felizes nesse momento. A festa foi ótima, e vocês não sabem gozar dessa felicidade, porque vocês se descompensam tanto que vocês precisam vir aqui para tomar passe. Porque para dar aquele momento de felicidade terrena, nós nos descompensávamos. Eu não posso falar pelos outros, mas eu posso falar por mim. Eu ficava, não pode comer cachorro-quente, não pode não sei o quê, não pode não sei o que lá, olha, agora não é hora do brinquedo, agora não sei o quê. Era a minha forma de controlar todo mundo para que a festa saísse ok. Quando eu fui para sair da coordenação, eu aprendi a brincadeira. Passei o bastão. Agora eu não preciso mais brincar, porque eu aprendi a brincar com equilíbrio. Então, olha o que Jesus falou. Não é o bem e mal sofrer, né? Ele não está falando aqui o bem-aventurados os aflitos para todo mundo, porque sofredor todos somos, é a condição nossa. Ele está falando para aqueles que sofrem e sabem sofrer. Estão passando pelo sofrimento resignados. Estão passando pelo sofrimento sem ficar, oh meu Deus, eu estou sofrendo, está doendo muito. Por que comigo, só comigo? A gente tem direito de ter dor, né? Vou pegar um exemplo bem claro. A gente estava contando esse final de semana, quando a gente apresentou um trabalho, sobre mães e pais, né? Sobre pais que perdem seus filhos muito cedo e de forma violenta. E como eles fazem para se reerguer diante da dor. Um tema muito delicado, que a gente tem que falar com muito tato. Porque, olha só, a dor é real. Ela está uma explicação diante da lei de Deus. Porque, vamos lembrar, o que é a lei de Deus? Vocês vão ver que, desde que eu estou aqui na primeira palestra, eu falo a mesma coisa, né? Mas não é para a gente não esquecer. Talvez até para que eu não esqueça, até eu desencarnar, é para mim ficar gravado dentro de mim. Deus é o quê? Pai. Deus é o quê? Justo. Se Deus é Pai, Deus é justo, a sua lei é o quê? É justa, é misericordiosa. Então ela vai olhar para Andréia da mesma forma que ele vai olhar para Letícia.
Então, se a Andréia venha perder um filho, não é porque a Andréia nasceu azarada e a Letícia nasceu com sorte. Não é porque Deus decidiu jogar dadinho e para a Andréia ela vai perder um filho e a Letícia não. Existe uma lei controlando tudo isso, regendo tudo isso. E aí, quando a gente começa a entender esse mecanismo, beleza, é uma explicação. Então, a doutrina espírita, ela nos dá a explicação de que é pai, que ampara, sustenta. Então, ele nos dá o consolo. A explicação, ela nos dá o consolo. Mas a gente virar para um pai que acaba de perder o seu filho e achar que aquela dor de perder o filho, ele não, com essa explicação, não vai doer nele, eu estou sendo tola. Ou, pelo menos, eu não tenho a menor empatia. Vocês concordam? Então, quando a gente fala de uma coisa assim, a gente tem que ter toda a empatia do mundo, né? Todo o carinho do mundo e todo o que vocês podem, né? Pra gente, todo tato, tudo pra gente, um assunto desse. E aí, o mais bacana é que eu acho que essas pessoas acabam confundindo a gente. Porque nessa reportagem que fala sobre perdas de pessoas, você serviu até de exemplo lá, desculpa, você nem sabe, mas você serviu de exemplo no dia que eu dei a aula. Porque a gente foi falar sobre os pais, e aí a gente falou dos casos de jornal. E a gente contou, né, daqueles casos que mesmo perdendo seus filhos, não sei se vocês conhecem o caso de um menino com 9 anos em São Paulo, que foi assassinado por um funcionário dos pais. Esses pais, eles são de origem oriental, e eles fundam a favor da paz e contra a violência. Existe até hoje. Então, toda vez que um pai perde um filho, eles vão lá e fazem esse acolhimento, para que haja algum movimento de empatia, de socorro, porque aquele pai se sinta amparado. E no caso deles, eles foram lá no presídio, perdoaram o assassino, e o assassino não conseguiu olhar na cara deles. Tamanha a vergonha dele, porque eles não acreditam. Ele provavelmente não acreditou naquele movimento daqueles pais. Eu não estou dizendo que isso é o normal de todo mundo, não. Aquela era a condição de casal. É o que eu estou falando. Às vezes essas pessoas dão lição. Por quê? A gente vai ver lá no item 20 que Deus não dá prova maior que a gente não possa suportar. Mas no momento que essas coisas acontecem, a gente tem que entender que a dor, ela vem e ela é real. E a gente tem que cuidar a dor das pessoas. A doutrina espírita, ela vem para o entendimento, para a gente pontuar para o entendimento das pessoas. Mas as pessoas têm que ser acolhidas, têm que ser ouvidas, elas têm que ser sustentadas. Eu me lembro que eu falava isso para a gente. Quando entrar uma mãe aqui que perdeu uma criança ou perdeu qualquer filho, se o filho tiver 40 anos, é para deixar a mãe entrar e chorar. A mãe já perdeu esse filho há 15 anos, não interessa, é filho. Ele falava, é a pior dor do mundo. Só quem perdeu um filho sabe o que é perder um filho. Então, a gente fala de uma dor, né? A gente fala de algo, muitas vezes, com uma propriedade de algo que a gente não passou. E aí, por que eu estou falando isso? O que Jesus está falando aqui? Eu passar por essa dor resignado, aceitando. Porque aí tem um caso lá da Ana Bitter, no Céu e Inferno, que a Bíblia é um espírito super
elevado, uma menina super dócil, que ela desencarna super cedo, o pai cheio da grana, faz de tudo a menina e ele não consegue. O que o pai faz? Se revolta. O pai se revolta, vira um super egoísta, porque ele não aceita o desencarne da filha. A filha vai para o mundo espiritual, porque a condição dela é uma condição, ela conquistou aquilo dela, ela é bem recebida, ela continua a caminhada dela de espírito. E o pai? O pai amarga no egoísmo. Ele vem a contrariar com e ele não encontra quando ele desencarna. Por quê? Porque ele ficou amargurado, reclamando, ele se voltou dele, ele se voltou para a revolta dele. E foi ele que criou uma condição que não o permitia de ter contato com a filha dele ao desencarnar. Foi ele que criou uma situação vibratória que, ao desencarnar, ele não podia mais ter contato com a filha que ele tanto amava, porque era a única criatura. Se vocês forem ler a história lá no Céu e Inferno, era a única criatura que esse espírito amava. Ele não tinha identidade com mais ninguém. Ele não se relacionava com ninguém, só com essa criança. E a gente pode dizer que é Deus que criou isso? Que foi Deus que promoveu essa separação? Agora, vamos pensar no caso aí desses pais que perderam esse menino de forma brutal, que foi lá, que independente se tivesse perdoado ou não o assassino, mas continuando a sua vida aqui na Terra, movimentando seu coração, atendendo outras famílias que também estão tendo a mesma dor. Será que ao desencarnar, esses pais vão reencontrar esse espírito que está se reajustando com a lei? Porque vocês sabem, é porque eu não quero adiantar muito, porque na semana que vem vai ser justamente de perdas de pessoas. Mortes prematuras. Mortes prematuras. Mas é uma das causas, ou é prova para os pais, complemento da vida daquele espírito. E aí a pessoa que vai trazer, ela vai entrar no tema. Mas como eu trouxe um exemplo voltado para esse assunto, eu vou deixar para vocês o assunto, né? Então, assim, com certeza, esses pais vão reencontrar esse espírito. Por quê? Porque estão exatamente sabendo sofrer. Por isso o tema bem e mal sofrer. Porque o sofrimento é de todos nós. O planeta é de provas e expiações. Todos nós vamos sofrer. E eu estou falando do grande sofrimento. Mas aí, gente, vamos pensar nas pequenas lamentações? Se todo dia eu reclamo de pegar o BRT cheio, é o BRT que eu vou por muito tempo. Se todo dia eu levanto reclamando, todo dia que a vida está muito difícil, a minha vida cada dia vai ser mais difícil. Porque vibracionalmente, é o que eu busco. É o que eu estou ali, ó. E não é botar culpa em espírito, não. O espírito, ele só gruda nos afins. E quem está buscando os afins sou eu. Se eu estou reclamando o tempo todo, sou eu que estou com a minha luz acesa, chamando. Sabe aqueles bichinhos do verão? Caso pessoal agora, porque quando começa aqueles bichinhos do verão, eu falo, gente, apaga tudo, apaga tudo. Eles ficam loucos lá em casa porque eu começo a gritar. Por quê? A luz está acesa, aqueles bichinhos do cupim, né? E nós, que todos somos médiuns, independente de termos tarefas ou não na mediunidade,
somos médios porque vibramos, porque sentimos, temos os sentidos. Se a gente começar a pensar, né, igual aqueles que estão reclamando, que só vê coisa ruim, que só vê coisa que não presta, gente, não vai ser um anjo bom que vai grudar ali do meu lado. Vão ser os afins. Então, eu escolho se eu quero sofrer bem ou sofrer mal. Eu posso viver situações na minha vida muito difíceis, ou eu posso viver situações na minha vida tranquilamente. E aí a gente entende, né, quando eu trouxe para vocês em uma das palestras, que o francês lá falou que, pô, eu gosto do povo brasileiro, porque está muito ruim para eles, mas tudo eles falam, tá bom, está ruim, mas vai melhorar. Por quê? Porque o povo brasileiro, ele tem, está ruim mesmo, né? A inflação está lá em cima. Eu fui botar o álcool ontem, quase caí para trás. Falei assim, será que eu ando de carro mesmo? Acho melhor eu caminhar, ver se eu emagreço, que eu estou precisando. Mas, gente, tem que começar a dar risada. O rim tem que funcionar, o fígado também. Porque se eu começar, toda vez que eu for botar álcool no meu carro, né, já teve, aí eu tenho que começar a pensar assim, tem uma opção. A gasolina estava muito cara, o carro é flex, tem uma opção, é o álcool. Aí você tem que começar a pensar, olha só, pelo menos eu tenho carro. Agora também, se não der, a gente vende. Tem carro para vender. Entendeu, gente? Porque senão fica tudo muito amargo. E se a gente não tiver essa flexibilidade na vida, fica difícil viver. Aí é o que o Evangelho está dizendo aqui. Está todo mundo no Brasil vivendo pela mesma situação da inflação e da pobreza. É claro, eu não vou dizer aqui, tem uns que estão desempregados, tem uns que estão numa situação muito pior, tem uns que estão numa situação... Né, se a gente for pegar, ontem o Conselho de Nutrição estava dando os números da pobreza, da fome no Brasil. Eu estava até comentando isso com a Ana Paula. Eu sou formada há 17 anos. Há 17 anos, a gente formava comissão de nutricionista para falar sobre a fome e a miséria. Não é que a fome e a miséria tinham sido erradicadas no Brasil, não. Mas os movimentos que falavam isso, eles eram mais constantes. Porque a fome e a miséria, elas eram mais patentes, né? Elas viviam ali, a gente vivia no Piquet Carneiro, não, esqueci o nome lá na UERJ, esqueci. A gente vivia em ações o tempo todo para as comunidades da região, ali em torno do Maracanã, porque era muita fome. Nordeste, mas assim, a gente pensa em Nordeste, mas aqui, todo mundo aqui perto. Era muita fome. Depois a gente viu uma melhoria e as coisas acalmarem, alguns movimentos contra a fome e a miséria, a gente foi vendo as coisas darem uma acalmada. Agora parece que a coisa eclodiu de novo. E realmente eclodiu. Numericamente, se a gente for ver os números, elas estão mais aí latentes. Mas vamos lembrar, né? A gente está vivendo tempos difíceis mesmo. Pandemia, crises globais, guerra. Então, assim, não estou aqui falando, não estou aqui procurando culpados, mas estou dizendo que a fome está aí de novo batendo na porta da gente. Então, não estou querendo dizer que está bom para todo mundo. Claro que tem uns que estão sofrendo muito mais. Mas se a gente também começar a achar que não tem saída, que não tem jeito, a gente não vai para frente. Nós temos que o quê? Nós temos que nos unir, nós temos que pensar de forma positiva de que tudo vai caminhar. Como é que a gente vai fazer para se unir? Como é que a gente vai fazer? Quais ações a gente pode fazer para movimentar esse mundo, né? O que né? A gente estava falando muito isso outro dia numa reunião aqui. O que nós podemos fazer? Nós somos aqui uma comunidade. Nós temos aqui uma dentista. Fala a sua profissão que eu esqueci.
uma designer, jornalista e por aí vai. Professora, uma nutricionista, e a médica ali. E vamos lá, cada uma aqui, donas de casa, cada uma aqui tem a sua profissão. Se não tem a sua profissão, né, tem algo a dar. E nós temos uma comunidade aqui. O que a gente pode dar para essas pessoas que estão aqui? É aquilo que a gente falou lá no início. Essa comunidade, ela nos pertence. Será que eu posso dar aquilo que eu aprendi um tempo, 1 hora por dia do meu tempo? De repente eu posso, 1 hora por dia, dar o meu horário para atender a comunidade. E atender? Sei. A gente pode fazer coisas para melhorar esse sofrimento das pessoas. Porque é o que Jesus disse, a gente tem que ir aonde está o sofrimento. Se a gente ficar esperando só quem está lá no poder fazer alguma coisa, o sofrimento não vai acabar. Então, Deus nos deu esse poder também da gente ajudar, da gente botar a mão na charrua. Agora, se a gente sentar e se acomodar com tudo que está acontecendo aí e botar e ficar só no discurso, né? Eu costumo dizer que hoje a gente está muito poderoso nas redes sociais. A gente fala e na hora de fazer a gente não põe em ação. Se a gente se unisse... Aí eu vou contar para vocês uma história bem legal que eu conheci. Não sei até se eu já contei para vocês. Se eu contei, vocês desculpem. Essa coisa de rede social também tem umas coisas bacanas. Eu entrando no Instagram de uma prima minha de São Paulo, famosa bisbilhoteira da vida alheia, eu entrando lá no Instagram da minha prima, eu vi que tinha uma ex-aluna dela se formando em nutrição. Aí lá fui eu, curiosa, entrar na página da menina. E descobri que a menina era professora de educação física, se formando em nutrição, não sei o que lá. E o sonho dela era montar uma ONG. Aí fui lá bisbilhotar a página da menina. E aí ela contando a história dela, por que ela queria montar uma ONG, mas que uma ONG é uma coisa muito grande. Já contei essa história para vocês? Não? Então, que uma ONG era uma coisa muito grande, era um projeto muito mega. Mas que voltando do trabalho para casa, ela mora perto do Capão Redondo. Quem não conhece São Paulo, Capão Redondo é uma região muito pobre. É parte da periferia de São Paulo. E aí, ela voltando, tinham muitos moradores de rua ali na região do Capão Redondo, e ela decidiu descer ali e perguntar para eles o que eles estavam precisando. E ela disse que um deles virou para ela e falou assim, eu queria um pouco de amor. Cara, aquilo, ela falou assim, sabe aquela coisa assim? Aquilo abriu um negócio dentro de mim. Como assim? Como eu vou dar amor para ele? Ele queria amor. Aí ela falou assim para mim, deu um negócio na minha cabeça, e eu decidi criar um potinho do amor. Então, ela foi para as redes sociais e pediu doação de potinhos. Sabe esses potinhos de acrílico que vem queijo? Pediu doação desses potinhos. Pediu para as pessoas arrumarem um pedaço de retalho para ela enfeitar o potinho. E aí começou a angariar dinheiro para fazer cupcake. Então, a forma dela presentear os moradores de rua seria em forma de um cupcake. Seria o bolo do amor. E aí, o mais legal, ela é professora de uma rede pública. Então, ela decidiu fazer com que essa rede de amor se estendesse. Ela movimentou os alunos a comprarem a ideia. Então, eles fizeram os bolinhos. Claro que ela pediu autorização para a escola, né, gente? E eles foram com ela entregar os bolinhos de amor. E eu fiquei encantada com aquilo. Eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, gente, posso divulgar a sua campanha? Eu quero ajudar de alguma forma. E ela falou, cara, eu fiquei muito feliz e tal. Aí eu falei assim, você me fala, porque assim, eu quero divulgar a sua campanha. Eu achei a sua campanha incrível. E assim, gente, tão pouco. Tão pouco. Né?
o morador de rua falou que queria amor. Nisso ela sacou assim, a forma que ela decidiu dar de amor para ele. Assim, tenho certeza que ela achou outras formas, tá? Mas assim, foi na forma de um bolinho. E os alunos foram super contentes, ela tem autorização, né, por escrita, aí ela filmou eles entregando, e foi lindo, tem nas redes sociais dela. E todo mês, ela vai na comunidade que os alunos estudam, de porta em porta, entregar mantimento para aquela comunidade. Então, ela leva arroz, ela leva feijão, isso tudo que ela vai arrumando nas redes sociais. E aí você pensa que é uma menina grandona, não sei o que, é pequenininha, magrinha. E assim, só que ela vai movimentando esse boca a boca. As pessoas vão se interessando, vão vendo. Uma curiosa como eu entra, ajuda, ela vai lá, compra arroz, feijão, bota os meninos, e aí ela leva os meninos para jogar futebol, vôlei, não sei o que lá. Qual é a forma deles ganharem notoriedade? Ganha com arroz e feijão. Que pode... quero ver o jogo dos alunos da sua escola. O que eu posso levar? 1 quilo de alimento. E aí leva e eles vão distribuir na comunidade que eles moram. Olha que bacana. Não é uma forma da gente passar pela dor e o sofrimento nesse mundo diferente? Não é uma forma de bem sofrer? Sofrimento está aí. Ela mora no Capão Redondo, é pobre, é uma menina de comunidade, 2 faculdades, lutou para estudar, e ela está retornando para aquela comunidade, para mostrar para aquela comunidade que se ela pode, todos aqueles meninos e meninas também podem. Olha que bacana. E, gente, não é nenhuma grande ação. Foi o que ela, sabe, ela não foi bater na porta de nenhum grande governante. Ela foi, como professora, movimentar aqueles alunos. Isso é que eu achei fantástico, gente. Movimentar pessoas para se importar com os outros. Se eu pudesse, eu ia lá em São Paulo abraçar essa menina. Porque, assim, ela fez uma coisa que me deu vontade de fazer igual. Porque, assim, dá vontade de você fazer igual. Tipo, me ensina a fazer isso. Porque, assim, a gente faz aqui. Né? Mas você vê que é natural dela. E dá vontade de você ensinar para o seu filho fazer assim. Dá vontade de você ensinar para eles olharem para as pessoas e serem assim. Porque é isso que está faltando para a gente. E enquanto a gente não fizer esse movimento, olha como é que a gente vai aprender. E graças a Deus que criaram a máscara, né? Porque a gente não está aprendendo muito ainda não. Né? Então vamos passar para outro capítulo, porque acho que bem e mal sofrer ficou, não ficou? E aí, Jesus traz no item 19... O mal e o remédio. A felicidade não é desse mundo, não é esse? Não, esse é o 20. O mal e o remédio. O mal e o remédio. A gente já falou muito sobre essa questão da finalidade do sofrimento aqui na Terra, né? Que ao invés de ser uma desgraça, como muitas vezes a gente acha, estou sofrendo, que horror, a gente vê sempre como uma oportunidade da gente, eu não vou dizer se quitar com a lei, mas eu acho que é da gente corrigir ainda os nossos vícios mesmo, que são ainda, a gente percebe. Quando a gente está aberto a se enxergar, a gente percebe que a gente ainda tem. Quando a gente está aberto a se enxergar. E a gente não precisa contar para ninguém, não. Porque, às vezes, o outro nem está preparado para saber.
Porque às vezes também o outro, se souber, não vai fazer bom uso. É capaz de afundar a gente. Mas se a gente estiver aberto, a gente sabe que a gente ainda tem aqueles erros. E onde é que a gente vai encontrar esse remédio que Jesus fala? Se a gente for olhar no bem sofrer, a gente vê que aquelas pessoas, provavelmente, sabendo ou não sabendo, elas têm a fé dentro delas. Mesmo que seja lá do grãozinho de mostarda, num planeta ainda com muito sofrimento, tem alguma coisa que movimenta elas a continuar buscando e acreditando que vai dar certo. Porque é justamente isso que as impulsiona. Então, é na fé que a gente encontra esse remédio seguro para o sofrimento. É ele que vai nos permitir ver que as maiores dores de hoje vão nos trazer a felicidade no futuro. E que às vezes não vai ser aqui. Porque a gente tem que lembrar que a felicidade não é deste mundo. A felicidade aqui ela é uma coisa muito passageira, muito momentânea. Lembra a musiquinha que eu cantei lá? Os nossos sofrimentos, eles são fruto de quê? Das nossas ações de um passado delituoso. Daquilo que a gente cometeu ou ontem, nessa encarnação mesmo, ou numa outra encarnação. Então, ou a gente vai, né? O Dr. Herman falava não, eu estou matando o Dr. Herman, coitado. Fala ainda, né? O Dr. Herman fala para a gente que antigamente a gente dizia que... como é que ele falava? Esqueci. Agora eu mesmo esqueci. Eu falo tanto que eu esqueço o que eu ia falar. Que as coisas agora estão muito rápidas, que a gente faz e imediatamente a gente vê aquilo acontecer. Que antigamente a gente ficava esperando que, né, fizesse aqui e ia pagar lá na outra, né? Não tem essa coisa de pagamento também não, tá, gente? Não é bem assim que a lei funciona, não. Mas agora é tudo tão mais rápido, não fica essa eternidade para a gente ver as coisas, não. E aí ele pergunta assim, qual o remédio para os nossos sofrimentos? Aí, como eu já falei para vocês, a fé é o remédio seguro para o nosso sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais pouco representam os maus dias do presente. Aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida é punido pelas angústias das aflições. Mas é fácil a gente acreditar? É fácil a gente ter fé? Aí na pandemia, como é que foi para vocês? Todo mundo tinha fé de que ia passar, que uma hora ia acabar? Quer dizer, ainda não acabou, né? Mas como é que vocês se comportaram nesse período? A fé ajudou? A fé em quem? Né? Então, assim, o que a gente pode tirar disso tudo é que foi a fé que nos segurou até agora. Porque se a gente for olhar... Não sei se vocês tiveram essa oportunidade. Não estou falando aqui de estatística, não, tá? Mas eu estou falando assim do que a gente ouve falar. Se vocês ligarem hoje para marcar um psicólogo, e não é nem um psicólogo bambambam, não, nem psiquiatra, eles estão lotados. Eu falava com a minha psicóloga e com a minha psiquiatra no momento da pandemia, elas viravam para mim e falavam assim, Andréia, você está muito bem. Os meus pacientes estão surtando. Eu não tenho mais vaga. Fica tranquila. Eu não sei se eu ficava muito tranquila, não, mas... Querendo dizer o quê? Que estava todo mundo muito abalado. E foi o que a gente viu. Porque as pessoas estavam incertas sobre as coisas que iam acontecer. Por quê? Porque não tinham base, não tinham em quem se apoiar, em que se apoiar. Nós, apesar dos medos e das incertezas, o que estava nos segurando? A gente tinha certeza se ia pegar Covid ou não?
Nenhuma. A doutrina espírita diz isso para a gente? Que eu saiba, eu conheço um monte de espírita que morreu de Covid. Até porque não está escrito lá que espírita não vai morrer. Não tem nada escrito que espírita não vai pegar Covid. Vai pegar, se tiver que pegar, vai pegar. Qual é a diferença? Que a gente tem que confiar que está tudo diante da lei de Deus. Que nada vai acontecer que não esteja diante da lei de Deus. Agora, não significa que nós não demos uma estremecida, não significa que a gente não precisou dar uma parada e reavaliar, não significa que a gente precisou reforçar a prece. A gente precisou fazer tudo isso. Mas nós tínhamos aonde buscar. Compreendem? E uma coisa é importante a gente entender também. Nós estamos construindo a doutrina dentro de nós. E nesse processo de construção, nós ainda não temos esse conhecimento saindo de dentro de nós. Então, é normal que nós tropecemos. Eu sempre falo da frase de Jesus. Jesus, o conhecimento já fazia parte dele. Então, ele falava, eu não sei mais quando é o Pai que fala ou quando sou eu. Porque já se confunde. Ele já entendia tanto da lei de Deus que ele já não sabia quando era ele que falava ou quando era o Pai. Porque aquilo já era compreendido e aprendido por ele. Agora, isso não acontece com a gente ainda. Os nossos tropeços ainda vão acontecer. Então, há uma diferença entre eu conhecer doutrina espírita, ela me ajudar nos momentos difíceis, ela me ajudar nos momentos de prova. Agora, não significa que eu já sei tudo, porque eu ainda não sei. Então, são nesses momentos de entrave, nesses momentos de provação, em que a gente é testado mesmo. E são nessas horas que eu vou mostrar o que eu já consegui aprender, o que eu já consegui entender e o que eu ainda vou precisar melhorar. E, gente, não vamos ser tolos de achar que numa encarnação a gente vai dar um salto quântico. A gente tem muita coisa para mexer ainda. Quem fez terapia alguma vez na vida sabe como é ruim terapia. Nada contra os terapeutas, são maravilhosos. Mas é ruim por quê? Porque mexe na estrutura e faz você enxergar algo que nem você sabia que existia dentro de você. E a doutrina espírita está fazendo exatamente isso com a gente. Ela vai entrando devagarzinho, 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 até o dia que ela vai despertando na gente e mostrando para a gente algo que nem a gente sabia que a gente ainda era assim. Tem coisas que as pessoas falam assim, eu não tenho raiva. Aí, de repente, você faz um estudo de Joana de Ângeles e você descobre que você é a pessoa que mais sente raiva no mundo. Porque atrás da raiva está isso, 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 isso e isso. Aquilo tudo era raiva e você não sabia. Eu, outro dia, descobri isso. Eu falei, meu Deus, então isso tudo é raiva? Mas eu achei que isso era perfeccionismo. E é raiva. E você começa a perceber um monte de coisa, sabe? Então, assim, a doutrina espírita ela tem esse poder de mexer com as nossas estruturas. E isso não vai ser uma encarnação só. Não tem como.
Mas que bom que está fazendo. Que bom que está mexendo. E esse é o remédio que Jesus veio trazer. Só que ele não é doce. Né? Porque se vem mexer na estrutura, é o que eu falei, é que nem a terapia. Tem horas que você não sabe se você mata o terapeuta, não sejam literais, né? Se eu falar para o meu filho que é literal, meu filho vai achar, minha mãe vai matar alguém. Eu fui falar para o meu filho, só para a gente rir um pouquinho, o assunto está pesado. Meu filho é muito literal. Aí ontem morreu o Rei Liotta, que é um ator. Eu fiquei, gente, o Rei Liotta morreu, ele morreu dormindo. Deve ter sido obesidade. O nutricionista leva tudo para obesidade, né? Deve ter sido obesidade, porque a obesidade, ela mata. Porque a pessoa morreu dormindo, deve ter sido apneia, não sei o quê. Aí a minha irmã, Juliana, Andréia, você foi falar para o seu filho que é literal que a obesidade mata, ele não vai comer mais. Eu falei, só eu mesmo, né? Verdade. E aí vamos fechar agora o estudo com a parte final, que ele fala sobre... Hoje eu fui de alho a bugalho, né? Fazer estudo comigo é bom por isso, vocês passeiam por tudo. A felicidade não é desse mundo. Que, na verdade, a gente até falou bastante, né? A gente já falou bastante de tudo. Exatamente. Só a primeira música a gente já sabe que não é, né? Porque se chora no mundo, a felicidade não deve ser desse mundo mesmo. E por que a felicidade não é desse mundo? Por que Jesus usa essa frase? Só pensar na condição do planeta. Provas e expiações. Provas e expiações significa que somos que tipos de espíritos que moramos aqui, que habitamos aqui? Espíritos felizes? Não. Espíritos devedores da lei. Espíritos ainda que precisam caminhar, né? Que precisam vencer os seus vícios, que ainda precisam aprender a desfrutar dessa felicidade. É o que o Dr. Herman falava, vocês se lambuzam na própria felicidade, não sabem nem ser felizes. Quando tem momentos de felicidade, vocês choram, porque não sabem ser feliz. Olha uma pergunta que ele faz aqui. Invejar a posição de alguém ajuda na conquista da nossa felicidade? Claro que não, né? Mas a gente consegue fazer isso aqui na Terra? A gente inveja, às vezes, o vizinho que comprou um carro novo. Vocês lembram uma propaganda que tinha? Que o cara tinha que botar uma coisa na frente do carro dele, que era para o vizinho não ver que ele estava comprando um carro novo. Gente, tem gente que é assim. Não pode ver a felicidade do outro porque fica mal. Tipo de espírito que ainda vive no planeta Terra. Não pode ver o outro ser feliz. E detalhe, a gente ainda é tão tolinho que a gente acha, às vezes, que aquela pessoa que é extremamente feliz, e a gente nem imagina se ela é feliz. A gente acha que ela é feliz e a gente nem sabe se ela é feliz ou se ela não é feliz. Porque a felicidade na Terra ela é tão complicada, né? Eu tenho um grupo que a minha filha gosta, e os meninos, eles não podem fazer nada. São 7 meninos, eu acho. E os meninos não podem fazer absolutamente nada. Porque aonde eles vão, tem uma legião de fãs atrás. Como deve ter sido os Beatles, como deve ter sido todos os grupos com muitas fãs. E aí, outro dia, vendo um documentário deles, o menino passou por uma quadra com os garotos jogando futebol. E ele falava exatamente isso. Ele falou, nossa, cara, eu não sei mais o que é ser anônimo. Eu queria ser anônimo. Eu queria poder estar numa quadra de futebol, jogando bola, como esses meninos estão aqui. Eles estavam no Brasil, né? Eu queria estar como esses meninos aqui no Brasil. Eles parecem tão felizes. E todo mundo inveja eles 7. Por quê?
muito dinheiro, muita fama, porque essa é a medida de felicidade que a gente tem no mundo. Mas quem disse que essa é a medida de felicidade? E aí a gente fica invejando isso. E às vezes as pessoas são profundamente tristes. Aí a gente vê o quê? A Sandra falou semana passada sobre suicídio. Como é que está a taxa de suicídio no mundo? No meio da pandemia, gente, com um monte de gente querendo sobreviver, lutando para viver, um monte de gente se matando. Olha a dualidade. No meio de uma pandemia, taxa de suicídio altíssima. Um monte de gente usando máscara para não morrer e a outra metade se matando. Por quê? Porque não se enquadra no mundo, porque está deprimido. E bobo aquele que acha que está longe dessa realidade. Porque o suicídio, porque a tristeza, porque a depressão, porque esses sentimentos, eles não são só para um ou para outro. Eles estão próximos de todos nós. A linha do normal e da loucura, e aqui eu não estou dizendo que suicídio é louco, não. Eu estou dizendo assim, a gente pensa que essas coisas são algo impossível de acontecer com a gente. Que a gente precisa estar extremamente triste, que a pessoa que se suicida, ela precisa estar extremamente mal para ela cometer esse ato. Não. Lê do engano. A maioria dos meus amigos que cometeram esse ato, eles estavam felizes de manhã e na hora do almoço já não estavam mais com a gente. E aí a gente fala assim, gente, mas não entendi nada. A gente estava rindo. Como é que fez isso? Porque a gente, ao contrário daquela professora que foi ouvir o morador de rua, que ouviu que ele precisava de amor, a gente finge, dentro das nossas próprias casas, com os nossos, olhando na cara dos nossos, de que todos somos felizes. Como se felicidade fosse para todos. A gente não quer ver quem está mal. É como se isso fosse quase que proibido. E aí a gente vai pensando, mas aquilo é só uma tristezinha. E a pessoa está ali, se isolando, se fechando, e a gente vai fingindo que não está vendo. Porque é mais fácil. E aí quando a gente vê, e aí não há culpados, aqui não, a ideia não é trazer culpados, mas esse ainda somos nós aqui na Terra. E é muito difícil. Hoje, se a gente for olhar o lar dos adolescentes, né, e eu tenho filho adolescente, eu estou falando com propriedade e olhando para o meu umbigo, tá? Porque assim, o meu filho, ontem mesmo, a minha filha, eu falo mesmo, gente, ainda bem que está gravando, que eles vejam mesmo. Porque assim, a minha filha de 22 anos, ela é meu obsessorzinho encarnado no momento. Porque assim, mãe, esse menino está muito no videogame. Mãe, mas assim, ela está fazendo isso aqui por ele. E eu, às vezes, estou meio de, sabe, aquela coisa de, tá bom, tá, não sei o quê. Você já está cansada, você já está não sei o que lá. E ela está ali, querendo disciplinar ele. Até porque eu sou a mãe, eu estou no dia a dia, né? Aí eu fico usando aquela desculpa, cara, eu estou cansada dessa garota aqui, mas azucrinando o meu ouvido. Vou dar nessa menina. Eu falo assim mesmo, vou dar nessa menina, porque ela não sabe o que é ser mãe. Aí ontem eu levei uma ensaboada da terapeuta. A terapeuta falou assim, olha, aproveita enquanto ela está na tua casa, porque ela está botando ele no chinelo. Ai, gente, aí ontem eu cheguei
10 horas. Daniel, vamos dormir. Obedece sua irmã. Vamos embora. Desliga esse videogame. Toda errada eu. E ela fez a fichinha da rotina dele. Gente, eu escuto da fichinha da rotina da criança, desde que ela nasceu, não, mentira, mas desde os 5 anos. O garoto foi fazer 12 anos para essa menina fazer a ficha da rotina dele. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai se acomodando dentro de casa. Era muito mais cômodo para mim que ele ficasse o quê? No computador, entendeu? Eu tenho um monte de coisa para fazer. Deixa o menino lá no computador também, porque está com os amigos, entendeu? Só que a gente, sem perceber, fica cômodo para a gente, mas você não sabe. Eu passo a não ter tanto contato com ele, né? O mundo virtual, e eu sei que ele está com os amigos, porque eu conheço, depois eu levo para passear, eu sei que são sempre os mesmos amigos, não é isso. Mas, assim, a vida também não é só isso, né? Tem que ter rotina, tem que ter tudo isso. E eu tenho que dar apoio para ela, porque ela está lutando por ele. Então, assim, e o que a gente vê nesse universo de adolescentes é que muitos estão querendo... por isso que eu estou contando a história dele. Eu tinha até perdido o rumo da história, porque eu estava contando a história dele. É que muitos, e eles contam isso para a gente, muitos querem atenção. Muitos querem uma mãe que fica assim, vai dormir, menino. E eles me contam, eu saio com 3, né? Eu saio com vou até falar que eu saio com o Jota, que é um amigo dele, saio com o Matheus e saio com o Daniel. O Daniel é meu filho. Aí os 3 me contam, né? Eles vêm me contando. Já estou até passando do horário, vou encerrar aqui. Eles vêm me contando que eles escutam a mãe de cada um chamando atenção. Olha que importante. Vou finalizar. Não é isso, não. Vou ter que dar uma... Tá. Então eu seguro até você voltar. Eles contam para mim que, eu escutei a mãe do Matheus falando com ele. Eu escutei a mãe do Jota chamando a atenção dele. Então, assim, olha que importante ele sabendo que a mãe de cada um falou, que a mãe de cada um se importou. Porque a maioria traz da escola que a mãe não vai em reunião, que o pai não aparece. Ano passado tinha um dizendo que o pai não tinha conseguido voltar não sei de onde, que a criança já tinha tentado suicídio no 6º ano. Então, olha como é importante também na cidade eles saberem e terem essa base de família. Isso é que é felicidade na Terra. Saber que tem pessoas que se importam com ele. Mesmo que a gente seja chato, né? Mesmo que a gente seja aquela família chata, grudenta. Porque o meu, por exemplo, não gosta que abrace e beije. Aí ele já olha para mim, eu gosto, não interessa, eu sei, você tem aquele negócio sensível que não pode tocar, mas eu gosto, não interessa. Nasceu com sensibilidade, mas eu não quero saber. Eu sou sua mãe, vai vir com sensibilidade, mas depois eu falo com Deus que eu não quero nem saber. Eu sou mãe. Nasceu meu filho, não quero saber sensibilidade. Aí ele começa a rir. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar e avaliar quando a gente estuda o Evangelho. E trazer para a vida da gente. Porque isso vai fazer toda a diferença enquanto a gente estiver aqui reencarnado. É isso que vai trazer felicidade ou infelicidade para a gente. É isso que vai modificar a nossa caminhada enquanto a gente estiver aqui na Terra. Né? Porque enquanto a gente estiver aqui, gente, tem que ser uma jornada proveitosa. É uma oportunidade, né? A gente viu, olha o planejamento que eles trouxeram. A Dirce está chegando, eu vou encerrar. Olha o planejamento que eles tiveram com a gente, para a gente reencarnar. Mais uma oportunidade. Dr. Herman vive dizendo que a gente implora para reencarnar, que tem espíritos gritando não, mentira, isso é a minha parte. É a minha parte escandalosa. Que tem um monte de espírito que está esperando aí para reencarnar, esperando uma oportunidade. E a gente ganhou. Então, vamos aproveitar. A gente tem essa oportunidade da gente caminhar para melhorar, né? Enquanto está aqui. Não ficar esperando próxima, não, porque próxima vai demorar. A gente não sabe. Tá bom? Muito obrigado
paciência de me ouvir até esse momento. E vamos agora para a leitura do livro Fonte Viva, a lição número 13, Ergamo-nos. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço, panorama dos cimos pede a ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Graças a Deus. E nesse momento, que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, agradecendo por tudo que nós escutamos na tarde de hoje, e que tenhamos um aproveitamento de tudo isso, porque fazem parte do nosso aprendizado. Peçamos ao Pai que retire de nós todas as energias negativas, todas as energias deletérias, todos os miasmas, todos os fluidos malsãos, limpando cada célula do nosso organismo físico e espiritual. Sim, Senhor. E eis-nos aqui, rogando o teu amor e a tua piedade, para que despejes, através desses fluidos naturalmente modificados, pelo teu infinito amor, bálsamos de esperança, de fé, de coragem, de olharmos sim para nós mesmos e buscar aquilo que é necessário modificar. Porque há quantos milênios o Senhor aqui esteve, nos ensinando o caminho que nos leva à casa do Pai. E ainda estamos sim trôpegos, caminhando muito lentamente. Ah, meus irmãos, se não fosse a misericórdia e a paciência de Deus para com todos nós. Então agradeçamos. Agradeçamos, mas também aproveitemos as oportunidades que nos estão sendo dadas para que possamos fazer a nossa parte. Deixemos de lado o homem velho que ainda existe em nós e faça brilhar a tua luz em nós, hoje, agora e sempre.
e que a tua paz, Senhor, possa se estender sobre a humanidade inteira, nossa família maior. Sobre aqueles que te conhecem, mas ainda não fazem a tua vontade. Nós não te pedimos, Senhor, por aqueles que choram, mas por aqueles que fazem a lágrima e a dor. Porque sabemos, Senhor, que a tua misericórdia alcança a todos os que estão aqui neste planeta de expiações e prova. E que a luz do teu Evangelho, seja assim o caminho que nos leva à casa do Pai. E que seja, Senhor, em teu santo nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome desses bondosos e generosos dirigentes da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar a nossa reunião da tarde de hoje. Fica conosco, Senhor. Acompanhe-nos aos nossos lares, hoje, agora e sempre, graças a Deus.